A paz, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui transmitindo porção da Palavra de Deus nesses dias que estamos confinados. Achamos que ia demorar um pouquinho, mas eu creio que vai demorar um pouco mais, e que tenhamos paciência e que nos resguardemos neste momento, usando as coisas que podem nos proteger e confiando na proteção que o Senhor cada dia tem nos dado, guardado destas coisas que acontecem no mundo. Sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. É um grande momento que nós temos de interceder, como diz a palavra, orai por todos para que sejamos curados. É momento de estarmos em família, reunidos em torno da palavra de Deus, buscando cada dia nos edificarmos em Cristo, e que a nossa família seja abençoada nesses dias, seja guardada nesses dias. Já sabemos de alguns irmãos que contraíram o Covid-19, mas que o Senhor está guardando os irmãos, e que a graça do Senhor continue sobre os irmãos, e que a nossa oração seja constante, que o Senhor possa nos guardar nesses dias em que estamos vivendo, e que o Senhor possa nos estar falando, e que jamais percamos a oportunidade de deixar de ler a palavra, de orar em família e estarmos juntos em família. Importante é a comunhão da igreja é muito importante. Nós sentimos falta, temos saudades, mas lá na frente nós vamos voltar a nos reunir novamente. Mas eu tenho visto que o Senhor tem abençoado muitos irmãos, nos grupos familiares, pela rede social. Os irmãos têm se manifestado. Vejo a alegria dos irmãos, ver a face dos irmãos. Isso é muito importante. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue abençoando os irmãos, guardando as suas famílias, as suas vidas, e não percamos estas oportunidades de crescermos na fé e de vermos que nós realmente dependemos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Nesta manhã, eu quero passar, nesta manhã de sábado, eu quero passar para os irmãos uma palavra de um outro Salmos, o Salmo 113. Interessante, irmãos, eu gosto de ler muitos salmos que são experiências de irmãos, são experiências de servos de Deus, de pessoas que temiam a Deus e que tinham suas dificuldades, as suas lutas, as suas provações, mas eles confiaram em Deus, e como Deus os guardou, como Deus os protegeu. Os salmos foram escritos para nós lermos hoje. O mesmo Deus que guardou os seus santos em provações diversas durante toda a eternidade, toda a vida, também nos guardará nesta terra e seremos guardados na eternidade com o Senhor. Nesta manhã eu escolhi o Salmo 113 para meditar com os irmãos. O Salmo tem apenas 9 versículos, e eu tirei algumas lições aqui, que os irmãos possam apreciar isso, colocar dentro do coração, e que os irmãos venham ler na Bíblia e entender essas coisas maravilhosas que o Senhor nos fala, dessas experiências. O título que eu coloquei dessa palavra é uma palavra que pergunta: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Ao discorrer a leitura deste salmo e as explicações que eu vou colocar aqui, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento cada vez mais disso, e que isso fique guardado no nosso coração. O salmista, no Salmo 113, ele diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Que bênção estas coisas!
este salmo dizendo essas coisas maravilhosas. O versículo 5 e 6, quem é semelhante ao Senhor? É o Senhor Deus autoexistente, que se revela a si próprio. Ele nos revela através da sua palavra, dos seus feitos, de tudo que ele criou. Esse é o Deus maravilhoso. Quem é semelhante ao Senhor? O salmista perguntando. O Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina. Irmãos, pensemos nessa palavra, que se inclina para ouvir o que se passa no céu e sobre a terra. Nada que acontece com as nossas vidas, ou sobre este globo terrestre, nada passa desapercebido para os olhos de Deus. Tudo está dentro dos propósitos, dentro da vontade do Senhor, e que assim criamos. Neste salmo nós vemos que é um Deus de grandeza e graça. Quem é maior do que o nosso Deus? Quem tem derramado maior graça do que o nosso Deus? E neste salmo nós vemos que um Deus que escuta e relaciona. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus que nos escuta e que procura relacionamento. Um Deus que vê e compadece. Um Deus que ama e disciplina. Um Deus que liberta e salva. Um Deus que habita e santifica. Um Deus de autoridade e poder. Um Deus de promessa e galardão. Promessa é o voto que Ele faz. Ele promete que vai nos guardar, nos suprir, nos abençoar, nos curar. E galardão fala da recompensa. Nós estamos sendo recompensados com a vida que Ele tem nos dado, com aquilo que tem nos garantido neste mundo. No versículo 6, vemos um Deus que se inclina. Vemos a complacência maravilhosa de Deus, que vai além do que se pode ver. E se revela mais adiante na encarnação e crucificação de Jesus. Lá em Filipenses 2, 6 a 8 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Nesse texto de Filipenses, irmãos, este Deus desceu até nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele não apenas se inclinou, Ele veio até nós na pessoa do Senhor para nos salvar, para nos guardar, para nos proteger. E no Salmo 40, versículo 1 a 3, olha como a palavra de Deus nos diz. Interessante, está aqui que é um salmo de Davi, mas tem alguns escritores que dizem que é um salmo de Jesus. Quem fala no salmo é Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Diz aqui, o Salmo 40, 1 a 3 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente. É momento de nós estarmos esperando no Senhor, esperando a sua libertação, na sua cura, no seu guardar, no seu livrar-nos de que estamos vivendo, e com confiança que Ele está olhando por nós. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Quantos clamores já foi feito ao Senhor e o Senhor já ouviu? Quantos clamores já foi feito ao redor de toda a história da humanidade pelo povo de Deus, pela humanidade mesmo, o Senhor tem clamado, o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Aqui diz: tirou-me de um poço de perdição e um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que bênção o louvor a Deus por todos os seus feitos, pelas suas maravilhas. Os 5 primeiros versículos apresentam o Senhor nosso Deus infinitamente exaltado e portanto digno de louvor, acima de todas as coisas. Que louvor é esse? Louvor por quem? Por todos os seus servos. Está dizendo no versículo 1, somos servos do Senhor, nós somos criados, fomos salvos para darmos louvores a Deus. O louvor como? Alguém dizer seu nome, ou seja, agradecer-lhe por tudo que Ele é. Versículo 2, primeira parte. Louvar, com que frequência
agora e para sempre, continuamente. Versículo 2, parte B. Louvar aonde? Em todo o lugar, desde as terras onde nasce o sol até onde ele se põe. Versículo 3a. Vemos que Deus tem que ser louvado em todas as maneiras. E louvar por quê? Por sua grandeza. Ele é excelso acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. No versículo 4. Louvar por quê? Louvar pelo seu caráter incomparável. Ninguém é semelhante a ele, assentado em seu trono nas alturas, assim diz o versículo 5. Louvar por sua visão ilimitada. Não há nada no céu ou na terra que ele não seja capaz de enxergar, assim diz o versículo 6. Nós sabemos disso, que a visão de Deus está em todo lugar. Ele vê o que se passa no céu e o que passa aqui na terra. Ele conhece das nossas lutas, das nossas dificuldades, do povo de Deus aqui na terra. E Ele promete assim continuar nos guardando. Continuemos nesse louvor. O texto nos sugere que Ele precisa se curvar até mesmo para contemplar o que passa no céu. Quem é como o nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E nos versículos 7 ao 9, nos diz: aquele que é infinitamente exaltado, também é intimamente próximo. Olha que coisa maravilhosa. Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Devemos crer nessas coisas, crer nas palavras da palavra de Deus, que é maravilhosa para nós cada dia. Que coisa maravilhosa a gente vê isso. Aqui no versículo 7 e 9 fala do desvalido. O desvalido pode experimentar essa realidade. O Senhor o ergue do pó. Que coisa maravilhosa. Quantos de nós já fomos um desvalido neste mundo? E o Senhor nos ergueu, nos abençoou, tem nos abençoado e tem nos guardado. Também os versículos diz: o necessitado pode experimentar essa realidade. O Senhor exalta de seu estado de degradação e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Olha, o Senhor o exalta do seu estado de degradação. Que coisa maravilhosa! E diz, e faz assentar com os príncipes do seu povo, com os mais nobres da terra. Olha, quem são os mais nobres da terra? São os servos do Senhor, somos nós, aqueles que já o Senhor os levantou, aquele que o Senhor já abençoou, que tem sustentado. Interessante que também diz, a mulher estéril pode também vivenciá-la. Deus a faz viver em família e ser alegre mãe de filhos. Irmãos, a esterilidade era uma desgraça temida entre as mulheres israelitas. Ser livrada dessa maldição era ocasião para a mais intensa alegria. O nosso Deus é um Deus de promessa e galardão. Ele promete levantar o desvalido, o necessitado, promete aqueles que não estão tendo fruto, aqueles que estão estéreis. O Senhor pode fazer tudo em nossa vida, e Ele tem feito, Ele tem restaurado, e continuamos a orar, que Deus continue a restaurar vidas, a libertar vidas dentro da nossa casa, da nossa família, ao redor de nós, dos nossos vizinhos, por onde nós andarmos. O nosso Deus é um Deus de promessa e galardão. Ele tem prometido e Ele tem nos garantido pela sua palavra e tem nos galardoado com tudo isso. Irmãos, aqui neste salmo, continua dizendo nesse versículo, que nós éramos desvalidos, sem valor nenhum, pobres. Mas Deus nos prometeu que pela fé em Cristo nos tornaremos prodigiosamente ricos e seremos galardoados de bens espirituais. Não somos mais um desvalido do mundo, somos cheios da graça de Deus, ricos da graça de Deus, ricos de bênçãos espirituais. Assim devemos caminhar como pessoas ricas de Deus, ricas para abençoar, para se alegrar, para louvar. Nesse versículo também diz, nós éramos necessitados. Assim é o mundo sem Jesus. Assim são as vidas sem Jesus, são os necessitados. Mas o Senhor Jesus nos prometeu tirar do monturo, quer dizer, deixar de ser mendigos, mas ser pessoas ricas da graça de Deus, e nos dar irmãs e irmãos na fé, e nos galardoar de comunhão. Olha que bênção!
nos tirou deste mundo para sermos como igreja, nos reunirmos em comunhão, termos irmãos e irmãs da fé e galardoar destas coisas que ultrapassa tudo que o mundo tem a oferecer. Irmãos, nada é superior às coisas de Deus neste mundo. Nada neste mundo sobrepõe a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, a comunhão das famílias em torno da palavra do Senhor. Então nós também aqui diz que nós éramos estéreis. Olha que coisa maravilhosa. Nós éramos estéreis. Hoje todos nós produzimos frutos, uns mais, outros menos, dentro daquilo que Deus tem revelado, mas nós produzimos, e nós veremos na eternidade o fruto que nós produzimos, aquilo que nós fizemos, aquilo que Deus foi louvado, e aquilo que Deus foi engrandecido através dos nossos feitos. Não tínhamos nenhum fruto espiritual em nossas vidas, mas Ele prometeu de nos livrar de uma existência vazia e pródiga, e galardoar-nos de uma vida produtiva, repleta de significado. A vida cristã tem um significado sublime. Nós temos uma meta, nós temos uma visão, nós temos um caminhar, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Que coisa maravilhosa! Ele nos tirou de ser desvalidos, de sermos necessitados, de sermos estéreis, e nos colocou no reino do seu amor. Pelas suas promessas e galardões, devemos dizer como o salmista: aleluia, aleluia, quer dizer, louvado seja o nome do Senhor. No Salmos 111, no versículo 10, me chamou a atenção, finalzinho do versículo 10 diz assim: o seu louvor permanece para sempre. Em tudo, irmão, o Senhor deve ser louvado, deve ser glorificado, porque é um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem suprido as nossas necessidades. Nesses dias, confiemos mais no Senhor. Aqui diz aqui o seguinte: todavia, quando cantamos louvores com inteligência, damos testemunho do amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele. Disso resulta vida ao invés de morte. Os outros, ouvindo o nosso louvor a Deus, ouvem um testemunho da nossa salvação e do nosso alegre relacionamento com Ele, o que os guia frequentemente à sua própria salvação. Quando nós louvamos o Senhor, engrandecemos ao Senhor, louvamos ao Senhor, isso é importante para que os outros ouçam e que eles também possam ter um encontro com Jesus e louvar o Senhor. Nesses dias, continuemos louvando o Senhor em tudo que tem feito. A palavra do Senhor, em tudo dai graças, em tudo dai graças. É certo, nós como seres humanos tem momentos difíceis em nossas vidas, que devemos, às vezes queremos até desanimar. Não, caminhemos, nós temos um Deus infinitamente exaltado, que se inclina para nós. E eu li aqui para os irmãos, essa inclinação de Deus, não só Ele se inclina e vê, mas Ele desceu na pessoa de Jesus, se identificou conosco através de Jesus, nos salvando, nos libertando e nos curando. Que os irmãos continuem neste princípio, neste propósito de Cristo e a igreja, estejamos em nossos lares, edificados pela palavra do Senhor, apesar de falando pela gravação aqui, coisa fria, mas que a palavra possa chegar no coração dos irmãos, aquecida pelo Espírito Santo de Deus, e que os irmãos sejam abençoados cada dia. E aqui estamos nós, continuamos a orar, continuamos a buscar, a estarmos reunidos pelas redes sociais, porque assim o Senhor tem nos abençoado. Tu ouvistes essa palavra, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre os irmãos, e que a bênção, a paz esteja sobre os irmãos, e creiam que o Senhor está conosco desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Jesus.